Evangelho do Senhor Jesus, segundo relatos do evangelista João, o capítulo 5. Texto muito conhecido, texto que todos nós já ouvimos inúmeras mensagens, inúmeras pregações, mas eu quero crer que Deus hoje nos permite usar desse texto para nos visitar de uma forma diferente. Está escrito assim: Evangelho do Senhor Jesus, segundo o relato de João, o capítulo é o 5, verso 1 em diante. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus. Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, e ele faz questão de listar cegos, coxos, paralíticos. Agora entre colchetes, o versículo 4. Esperando que se movesse a água, porquanto o anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Fecha o colchete. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Olha a conotação que o Marco está dando a esse enfermo. Ou seja, no meio de enfermos cegos, coxos, paralíticos, ele listou esse e trouxe esse em evidência para dizer que ele estava ali há 38 anos. Aí os textos seguem. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava ali há muito tempo, perguntou-lhes: queres ser curado? Respondeu-lhes o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois estando eu agitada... Deixa eu voltar. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhes disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Só até aqui. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, aplica essa palavra sua no coração do povo seu. Que haja iluminação e orientação do Santo Espírito, para que uma vez mais possamos entender, compreender o que o Senhor quer falar conosco. Em nome de Jesus, faça conforme lhe apraz, mas que a tua palavra alcance e encontre corações sedentos e necessitados de ouvir a tua voz. É o que eu te peço, agradecidos e confiados, em nome do Senhor Jesus, e vive e reina para todo sempre. Amém. Versículo de número 1. O evangelista diz assim: passada essas coisas, havia uma festa dos judeus. Primeiro, precisamos entender quais coisas eram essas a qual o evangelista está se referindo, para depois entrarmos de fato nesse período de festa. Então a gente retorna ao capítulo de número 4, e é exatamente a visita que Jesus está fazendo a Samaria, e se encontra com a mulher samaritana à beira de um poço.
E ao encontrar essa mulher na beira do poço, ele vai pedir água a essa mulher. E quando ele pede água a essa mulher se sente insultada, porque a forma com a qual ela responde ao mestre é uma forma áspera, uma forma grossa, é uma forma defensiva até, mas ela diz: como pode tu, sendo judeu, pedir água a mim, que sou mulher e samaritana? E logo após isso vem um embate, e Jesus vai se oferecer, ou vai se apresentar a ela como sendo a água da vida. Ele vai dizer: mulher, se tu soubesse quem te pede água, tu me pediria água e eu te daria a água da vida. Porque você está bebendo dessa água, e todos os dias você bebe, todas as vezes você bebe, mas nunca você está dessedentada. Porém, o dia em que você beber de mim, você beber da minha água, você nunca mais voltará a ter sede. E aí então, ele vai entrar em Caná. Depois ele sai de Caná. Depois ele entra uma vez mais em Caná da Galileia. E se encontra com um oficial que está com o seu servo, um serviçal seu, à beira da morte. E é aquela história que o serviçal diz: Senhor, o senhor não precisa ir na minha casa. O senhor só precisa dar uma ordem, uma palavra, porque eu sou o homem que dou ordem e sei que quando eu dou a ordem, eles me atendem. As pessoas que estão ao meu serviço vão me obedecer. Se eu preciso dar uma única ordem, o meu serviçal ou o meu servo ficará curado. Jesus então diz: olha, nem em Israel se viu tanta fé, vai, o teu servo está curado. E naquele exato momento diz a Bíblia que o servo na casa daquele senhor fora curado. E aí então, depois desse período, entra essa festa, que os estudiosos vão dizer que poderia ser a festa do tabernáculo, ou a festa da Páscoa, ou a terceira festa, a festa das cabanas. Não importa qual das festas sejam, o que importa é que essas três festas são as festas obrigatórias para os judeus. Das 10 festas judaicas, eles têm que comparecer obrigatoriamente em 3. Essas 3 festas. E aí então, dizem biblicistas e estudiosos que o número da cidade triplica, ou seja, se tinha 30 mil, agora tem 90 mil pessoas em Jerusalém para essa festa ou uma dessas 3 festas. Fato é que agora Jesus está subindo. Ele está saindo da Galileia e subindo, o texto diz, para Jerusalém. E ele chega então em Jerusalém e vai entrar em Jerusalém. E agora ele adentra os muros da cidade. E ao adentrar o muro da cidade, ele vai procurar ou buscar o templo, um lugar que já era conhecido por ele desde os seus 12 anos de idade. Só que ele não entra pela porta principal, pela porta larga, pela porta dourada, porque ali era o fluxo de maior multidão. Mas ele procura uma das 12 portas e vai exatamente para as portas das ovelhas. E é pela porta das ovelhas que ele vai entrar. E ao entrar pela porta das ovelhas, diz o texto, não eu, de que ele olha e ele viu esse enfermo, que jazia ali há 38 anos. Pois bem, tem um conto judaico, rabínico, que diz, e eu não quero te induzir a crer nesse conto judaico, mas eu só vou contar isso porque faz sentido para mim. E eu quero introduzir a mensagem exatamente com esse conto, de maneira que você não precise ter, ou não precisa ter esse conto judaico como sendo uma verdade, porque não está na Bíblia, mas se for coerente, razoável, você crê nesse conto, você guarda isso para você. Diz alguns estudiosos que Maria, a mãe de Jesus, que era irmã de Isabel, tinha uma mãe. Talvez possa parecer para você loucura, mas Maria tinha uma mãe. Tinha um pai. E a casa dos pais da Maria, da mãe de Jesus, ela estava em Jerusalém. E costumeiramente, aos finais de semana, ou às finais de semana, a Maria chamava o Zé e falava assim: Zé, vamos ver minha mãe, meu pai?
o Zé dizia: poxa Maria, eu estou cansado, trabalhei a semana toda, e aí eu queria ajeitar as coisas em casa. Aí ela fazia: poxa, vamos lá, estou a semana toda sem ver ela. Aquele tempo não tinha o Zap, aquele tempo não tinha as redes sociais. E sabe o que eles faziam? Eles levavam a Maria, o Zé levava a Maria e os filhos para verem os avós. E é interessante que isso se dava aos finais de semana. Então, era costume de Jesus e Maria e os irmãos e o pai, por um curto período de tempo, porque o José morre e não consegue acompanhar a juventude de Jesus, ele ia e vinha para a casa da avó. E esses estudiosos dizem de que nessas idas e vindas, ele conseguia ver esse paralítico deitado pela porta das ovelhas. A porta das ovelhas é uma porta mais estreita, menor, de maneira que para a pessoa entrar, ela não consegue entrar em pé, ela tem que se curvar, porque na realidade é uma porta baixa, pequena, para entrar somente os animais. E então, quando Jesus passava, ele olhava e ele conseguia ver esse coxo lá dentro, esse paralítico lá. O texto diz que ele está ali há 38 anos. Jesus, então, quando começa o seu ministério, ele tem entre 30 e 31 anos. Ou seja, esse rapaz, 38. Vamos considerar que Jesus tinha 31. Esse rapaz, 38. Alguém bom de matemática, me ajuda. Se ele tinha 31 e o outro 38, quantos anos esse rapaz era mais velho que Jesus? 7 anos, olha aí. Todo mundo é bom de matemática. 7 anos, Fabrício. Então, vamos lá. Quando Jesus nasce, esse menino já estava na porta do templo, ou melhor, do lago, na porta das ovelhas, da piscina, esperando as águas se mover para que alguém levasse ele lá. E os olhos de Jesus viu ele, não uma, nem duas, nem três, mas muitas vezes, muitos anos, mais de 30 anos Jesus via isso. Agora não. Agora Jesus entra na cidade, e ao entrar na cidade ele lembra desse jovem, ele lembra desse paralítico que jazia ali. E então ele não entra pela porta principal, ele dá a volta e vai entrar pela porta das ovelhas, local reservado para entrar aqueles que ia ser sacrificado. Por 2 motivos Jesus entra ali. O primeiro, porque ele é o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, ele tinha autorização e era credenciado para entrar pela porta principal, mas também para entrar pela porta das ovelhas, aonde nenhum homem entrava, ele poderia entrar ali. E agora ele entra, e diz a Bíblia que ele vê de novo aquele homem ali deitado. E ele faz uma pergunta, e a pergunta era simples. Ele diz assim: você quer ser curado? E aquele homem diz assim: ah, Senhor, todas as vezes que a água se agita, alguém entra na minha frente, quando eu vou entrar, já desceram, eu perdi a vez, passou a oportunidade, já era. Repare que a pergunta de Jesus não é essa. A pergunta era simples: quer ser curado? E ele responde totalmente ao contrário, ao inverso. Tinha nessa porta das ovelhas, aonde esse rapaz está, em um desses 5 pavimentos, um local reservado para lavarem as ovelhas, os animais que iam ser sacrificados, porque era ali, quando lavavam esses animais, que observava se eles tinham alguma mancha, se eles tinham algum defeito, para não sacrificar ao Senhor algum animal impuro. Deixa eu abrir aqui um parênteses. Tem gente que é especialista em ficar reparando o sacrifício que você está fazendo.
Tem gente que é especialista em procurar ver o que nós estamos fazendo. De repente, em uma saudação no culto, você deu um glória a Deus, a pessoa procura te ver, se ajeita no banco e olha para dizer assim: ué, uma saudação você já está glorificando a Deus? Porque são especialistas em tomar conta da vida do outro. São especialistas em reparar o que você está oferecendo. São especialistas em procurar defeitos. É por isso que o Paulo vai dizer, olha só, quer tomar a ceia? Então examine-se a si mesmo, não é o outro, é você. Porque está cheio de gente, está cheio de pessoas em nossa volta querendo ver o que nós estamos fazendo. E aí, Jesus, quando pergunta a esse homem, duas coisas eu acho interessante. A primeira é que ele nem olha para Jesus. Ele está tão vidrado, ele está tão cego, olhando para aquela piscina, para aquele tanque, esperando as águas se mover, que a água se apresentou diante dele, ele não foi capaz de perceber. A oportunidade ia passar e ele não estava vendo, porque os olhos deles estavam focados, direcionados, única e exclusivamente para aquele tanque. Tem vezes que o problema é tão grande na nossa vida que a gente não consegue ver mais nada. A gente só enxerga o problema. A gente é incapaz de ver a solução que pode estar em volta. É tão sério isso, que alguns personagens bíblicos já experimentaram isso, para que isso ficasse registrado e servisse para exemplo para nós. Quer ver o último? João, o apóstolo, na ilha de Patmos, quando ele vê o livro selado, e de repente não existia no céu, na terra e muito menos embaixo da terra alguém com poder e autoridade para abrir o livro. Ele começa a chorar, de repente um anjo bate nos seus ombros e diz: ei, por que choras? Eis aí o cordeiro, o leão da tribo de Judá, ele é digno de desatar o selo e ler o livro. Às vezes a gente está tão focado, tão preso olhando para o problema, que nós não conseguimos olhar à nossa volta para ver que a solução já estava lá. Tem vezes que a gente chora, tem vezes que a gente geme, tem vezes que a gente se desespera, e Deus está do nosso lado, falando: aqui, está aqui, a solução é essa, é por aqui que você tem que ir, é aqui que você vai resolver. Mas a gente está tão preso a esse problema, tão dominado sentimentalmente, emocionalmente, fisicamente, que a gente não consegue ver mais nada. Parece que nada que se apresenta diante dos nossos olhos é capaz de chamar a nossa atenção. A gente só olha para lá. Lembra do Moisés? Deixa eu dizer algo para você. O povo já estava clamando há alguns anos. Deus já estava sinalizando para Moisés faz tempo: Moisés, eu estou aqui, Moisés, olha para mim, Moisés, olha para mim. Até que um dia, Moisés enxergou uma sarça ardendo e a sarça não se consumia. Pergunto eu para você, foi a primeira vez? Não, não foi. É normal isso lá. O anormal é ela não se consumir. Mas quem disse que essa foi a primeira vez? Então, às vezes, se você deixar de olhar um pouquinho para o problema, você pode encontrar a solução desse problema bem mais perto do que você imagina. A segunda coisa é de que Jesus, quando vai falar com esse homem, eu penso isso agora, é conjectura minha, ele não poderia dizer para aquele homem assim: ó, levanta, porque existiam ali, o texto disse, outros cônjuges, tinha cegos, tinha uma série de enfermos ali. Mas se Jesus diz assim: ó, levanta e anda, toma teu leito, muitos outros iam se levantar e andar, porque pelo poder da palavra dele, outros iriam tomar posse de uma bênção que era daquele rapaz. Quando ele vai ressuscitar o filho da viúva de Naim, ele não toca no morto, para ele não se contaminar, não se tornar impuro. Ele toca no caixão, no esquife, e chega no ouvido do menino e diz: levanta. É assim que ele faz. Então, acredito eu, que agora,
Esse homem querendo descer as águas, a água desce até ele e vai no ouvido dele e sussurra: o que quer que eu te faça? Levanta. Sabe o que eu vim pregar para você nessa noite? Quantos anos você está enfrentando esse problema? Quanto tempo que você tem lutado essa luta? O texto, no versículo de número 5, está dizendo: estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. É muito tempo, 38 anos. Eu não sei quantos anos você está enfrentando essa luta. Eu não sei quantos anos você está enfrentando essa batalha. Mas eu sei de uma coisa: o Deus que fez no passado faz hoje. Eu sei que o Deus que foi até esse homem, entrou até esse tanque pela porta das ovelhas, também pode fazer pela sua vida. Pensa, imagina, sobe Jesus para Jerusalém, desce Jesus de Jerusalém, entra Jesus em Betfage, sai Jesus de Betfage, entra Jesus de Cafarnaum, sai Jesus de Cafarnaum, entra Jesus de Jerusalém, sai Jesus de Jerusalém, entra Jesus em Mauá, e os olhos dele te viram nessa noite e disse para você: o que queres que eu te faça? Ah, pastor, o senhor não sabe da minha luta. Não sei. Ah, pastor, você não sabe o quanto está difícil. Não sei. Mas eu sei de uma coisa: os olhos dele te viram. E quando os olhos dele nos veem, encontra, cruza com os nossos olhos, ele muda a nossa história. É por isso que o Marcos fez questão de dizer 38, que João fez questão de dizer 38 anos esse homem estava ali. Para que hoje, quando nós pudéssemos nos encontrar com esse texto, olhar para a nossa dificuldade, olhar para o nosso problema e dizer assim: se 38 anos Jesus resolveu, Ele pode resolver a minha também. O Deus que fez no passado faz no presente. O Deus que operava no passado opera hoje ainda. E Ele está aqui nessa noite. E é por isso que no versículo 9, ele fez questão de deixar assim, ó: imediatamente o homem se viu curado, tomando o seu leito, pôs-se a andar. E era aquele dia hoje, não é sábado. A segunda coisa que eu quero que você entenda: é hoje o seu dia, é essa a sua hora. Chegou a hora de mudar, chegou a hora de transformar, chegou a hora de sair dessa situação, chegou a hora de gritar: Senhor, faz de novo, porque eu não aguento mais, as minhas forças se esvaíram, eu não sei mais o que fazer, eu estou olhando para esse problema há tantos anos e não resolvi. Resolve para mim. Ele quer resolver o seu problema, Ele quer resolver o nosso problema. Somos nós, às vezes, que não conseguimos ver mais nada além. As lágrimas embasam nossos olhos, o medo nos atrapalha, mas Ele está acessível, Ele está ao nosso alcance. Só precisa de uma coisa: dizer para Ele do que você precisa. Ah, pastor, Deus é onisciente, sabe de todas as coisas, assim Ele sabe. Mas Ele quer que a gente peça, Ele quer que a gente abra o nosso coração. E é no abrir da nossa boca que a gente quebra uma série de coisas que às vezes está impedindo de nós vermos o agir de Deus na nossa vida. E aí, ele sentiu de imediato as suas pernas, os seus pés, que estavam atrofiados, coxos, e que nunca tinha andado. Agora ele está de pé. E Jesus disse para ele: toma o teu leito e vai, anda. Eu acho interessante, por que ele precisava tomar o leito dele? Para que ninguém mais se deitasse naquela cama.
Às vezes a gente entende o que Deus está fazendo na nossa vida, e aí a gente pega e diz assim: ah, Senhor, obrigado, eu entendi. E passa para o outro aquilo que era nosso. Antes de eu me converter, de eu vir para Jesus, eu fumava. Eu comecei a fumar muito cedo. Meu pai morre aos 12 anos, então entre 12 e 13 anos eu já fumava. Eu fumei até os 27 anos, 15 anos fumando. Quando a Joana engravidou da minha filha mais velha, ela tem um problema de bronquite, muito crônica, que quase uma vez por semana eu tinha que socorrer ela. E agora faz tratamento, toma os medicamentos, não mais. E eu não podia fumar dentro de casa porque atacava a bronquite nela. Aí eu tinha que sair para o quintal para fumar. E aí um dia eu estava no quintal fumando, e ela estava dentro de casa, começou a reclamar do cheiro da fumaça. E eu peguei um maço de cigarro com isqueiro, com tudo, e dei para um amigo que o muro lá em casa era baixinho, e ele estava do lado do muro, eu estava lá de cá. Eu peguei e falei assim: toma aqui, eu não vou fumar mais não. Foi assim que eu parei de fumar. Dei para ele. Depois eu entendi de que eu transferi para ele uma maldição que estava sobre a minha vida. Uma outra vez, eu peguei uma série de CDs que eu tinha, já praticamente no mesmo ano, quando eu entro para a igreja, e começo a desfazer. Eu doei para uma família todos os CDs que eu tinha. E eu entendo, sabe o que? Hoje, com a mente transformada, que se não serve para mim, não pode servir para o outro. Se não é bom para mim, também não pode ser bom para o outro. Hoje, eu entendo que o que eu tinha que fazer era queimar, jogar fora aquele cigarro, que era quebrar aquele CD, botar fogo. E aí eu estava conversando isso, um amigo estava falando comigo que a mãe dele se converteu, agora ano passado. Aí ele falou: poxa, eu orei tanto para minha irmã se converter, e agora minha mãe veio para o Senhor, foi batismo dela, mas eu fiquei meio triste porque ela tinha uma santa em casa de 1 metro. Aí eu falei: aí vocês quebraram a santa? Ele falou: não, levou para minha avó. Se não serve mais para você, não pode servir para o outro. A ordem de Jesus aqui para esse homem: olha, você vai se levantar. Se esse leito não serve mais para você, não pode servir para ninguém, leva ele. A primeira coisa que Jesus está dizendo para ele é assim: não serve para você, não pode servir para mais ninguém. E a segunda, que é a mais importante, é para que ele se lembrasse o que Deus fez na vida dele. Pastor Marcelo, do Paraná, ele sofreu um acidente de moto, e pastor Marcelo tem, acho que é 1,96 m ou 1,98 m, é um bitelão. Ficou 18 anos paraplégico. Mexia só do pescoço para cima. Melhor tetraplégico, né? Só mexia o pescoço. De maneira que a igreja que ele era pastor, presidente, passou a ser segundo, depois terceiro, depois quinto pastor, porque o púlpito da igreja era muito alto, era 2 metros de altura. E era uma escada para subir de um lado e estar do outro. Como ele era cadeirante, ele não podia mais subir. E para subir com ele era complicado, porque a escada era pequena e ele era grande. E aí ele ficava embaixo, num cantinho à parte no altar. E aí, um culto desse, Jesus operou e curou o homem. O homem levantou da cadeira, começou a pular, começou a rodar, a igreja estourou. E aí de repente, acabou o culto, começaram a discutir: vamos fazer o que com essa cadeira? Aí um falou: vamos botar essa cadeira no altar, vamos levar essa cadeira para não sei o que, vamos doar essa cadeira para lá, vamos doar essa cadeira para cá. Ele falou: não, essa cadeira eu vou levar para minha casa, e eu vou botar essa cadeira na cabeceira da minha cama. Por quê, pastor? Ele disse assim: porque todos os dias que eu me levantar, que eu botar a planta dos meus pés no chão, eu olhar para essa cadeira e lembrar da onde Deus me tirou. O nosso maior problema é a ingratidão. A gente consegue guardar no nosso coração algo de ruim que nos fizeram, mas esquecemos as coisas boas que Deus nos fez. Às vezes a gente guarda a vida toda uma mágoa. A gente é capaz de guardar a vida toda uma ofensa que nós sofremos, mas nos esquecemos no dia seguinte do bem que alguém fez, do bem que Deus nos fez. E se existe algo que entristece o coração de Deus, é exatamente a ingratidão do ser humano. Jesus está falando para ele assim: olha só,
Essa cama não serve para você, ela não serve para mais ninguém, leva. Mas também todas as vezes que você olhar para essa cama, lembra do que eu estou fazendo com você. Essa é uma lição que às vezes a gente precisa guardar, porque se nós não guardarmos as coisas boas que Deus está nos fazendo, nós vamos nos afastar de outras melhores que Ele pode fazer. Porque se a gente não consegue ser grato, ou nós somos gratos por um espaço muito curto de tempo, nós corremos o risco de colocar ou de perder algo ainda maior que Ele tem sobre a nossa vida. E como eu havia dito, esse texto pode trazer algo novo para nós hoje. E eu queria exatamente fazer essa pergunta para você. O novo desse texto, que já tem mais de 2000 anos, é exatamente uma afirmação do versículo 9. E era aquele dia, sábado, final do versículo 9, parte B. E era aquele dia, quarta-feira, hoje. Talvez você não percebeu, mas a água veio até você, sussurrou até o seu ouvido, falou contigo de uma forma ímpar, direta. Você entendeu, você absorveu, você guardou no seu coração. E aí a pergunta é essa: você quer mesmo? Quando Jesus faz a pergunta para esse homem, Jesus sabia qual era a resposta? Sim, sabia. Mas aquele homem já não acreditava mais que pudesse ser curado. E às vezes, o que a gente precisa é só ser estimulado. Jesus quer te estimular essa noite. Primeiro, para você acreditar que Ele ainda pode fazer, que o seu problema ainda tem jeito, que tem solução para essa causa sua, que Ele pode resolver esse problema seu. E segundo, esse homem disse assim: Senhor, todas as vezes que a água se agita, alguém entra na minha frente. A dificuldade que nós temos de nos alegrar com a bênção do outro, a dificuldade que nós temos de festejar. A Bíblia diz isso, né? Se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Mas é muito difícil nós encontrarmos pessoas dispostas a se alegrar com as nossas conquistas, com as nossas vitórias, com as nossas bênçãos. Eu já falei aqui que eu comprei uma casa muito perto da igreja de Saracuruna. E quando eu estava no processo de comprar a casa, uma irmã muito próxima falou assim comigo, assim: pastor, não comenta com ninguém não que essa casa está à venda, porque a casa não tinha placa, e deixa as coisas acontecer, depois se anuncia. Quando ela falou, confesso que eu não entendi muito. Mas aí, 2 semanas depois, a casa era minha. Tinha comprado a casa. E eu vou anunciar que comprei a casa. E uma pessoa próxima, quando eu disse assim: eu comprei a casa ali da frente, falou: comprou aquela casa? Eu falei: comprou. A casa fulano de tal, que é 2 andares? Eu comprei. Aquela casa que é do fulano, que era do seguinte? Eu comprei. Como é que você comprou essa casa? Essa casa não estava à venda. Aí eu sabia que ele queria comprar uma casa. Ele não se alegrou com a minha vitória. Só que ele conseguiu comprar a casa dele esse ano. Quando a gente entende o que está acontecendo, a gente entende o processo. A água se agitava e sempre alguém entrava. Nunca era ele, mas ele não se alegrava.
porque ele ficava triste. Ele queria ver o problema dele ser resolvido. Olha a revelação do texto. Às vezes o que falta para nós recebermos o milagre, às vezes o que falta para nós alcançarmos os nossos objetivos, é se alegrar com a vitória do outro. Sabe por quê? Porque é menos um na sua frente, é menos um na nossa frente. O próximo já pode ser você, o próximo já pode ser a sua vez, o próximo já pode ser a sua senha. Aprenda a se alegrar com a vitória e com a conquista do outro, porque o próximo já pode ser você. Essa é a revelação. Então, eu não sei se você não conseguiu se alegrar com a vitória do outro. Eu não sei quantos anos você está lutando, quantos anos você está pedindo. Mas eu sei que se o Senhor agitar essa água, Ele pode mudar a sua história. Eu quero orar com você nessa noite.